Ah, ele não conseguiu gravar. Tá gravando. Já entrou, Andréia. Já? Já. Tá gravando. Então, podemos começar. Então, acho que começamos pelo nosso Sala 1, né, para a gente seguir a sequência que a gente tinha pensado. Vamos tentar, nessa apresentação, ter uns 5 minutos no máximo por sala, para a gente apresentar, e depois a gente poder discutir mais a produção do conjunto. Então, da Sala 1, a Kátia, que foi nossa relatora, vai fazer a leitura da nossa produção. Então, em relação aos desafios, o grupo levantou a questão desde o candidato, saber exatamente o que ele vai encontrar e qual a importância do produto educacional, desde o edital do programa, e depois também os alunos, durante o processo de pesquisa, desenvolvimento do projeto, estar mais familiarizado com a questão do produto educacional durante as aulas, em atividades, né? Hoje o que a gente tem é um aluno que foca muito no projeto e que o produto educacional ele vem como consequência depois e falta muito preparo para entender ou desenvolver o que seria esse produto, né? A questão de que durante as aulas e toda a programação delas não tem esse assunto presente durante todo o programa, né? Um foco maior nas aulas específicas, né? O discente, então, tem dificuldade com o projeto, falta, talvez, uma vinculação, uma visibilidade dos projetos que estão sendo desenvolvidos no programa, e aí nós temos as 3 linhas de pesquisa. A visão que o produto é uma obrigação, falta um entendimento qual é o objetivo, a visão que a professora trouxe, que a transformação do egresso é o processo do MP, falta essa noção. E as possibilidades, nós trouxemos aqui construir um percurso metodológico orientador e orientando para que tenham momentos de reflexão, incorporar nas orientações do programa e baseados no quadro que a professora Gisele apresentou, associar, então, com a realidade, o que o aluno vai viver durante o programa, ter, então, possibilidades de atividades que façam a reflexão, né, entre alunos e professores. Eu acho que tem mais alguma coisa, professoras, que eu não completei aqui? Contemplei? Acho que, sinteticamente, é isso mesmo. O grupo 2, Juliana quer falar sobre a relatoria? Oi, eu posso falar. Tá. Então, o nosso grupo era sobre desenvolvimento dos produtos técnicos educacionais, e as perguntas disparadoras geraram em torno das possibilidades de metodologia de construção desses produtos, os desafios para a construção e os encaminhamentos propostos necessários. Primeiramente, o grupo fez uma discussão a respeito de algumas disciplinas, alguns módulos que hoje constam como obrigatórias no nosso programa, e qual seria a função, os objetivos dessas disciplinas. De forma geral, o grupo concordou que a construção, desenvolvimento desse produto tecnológico, ele precisa ser transversal, em todo o tempo, né, desse mestrado, e também pode ser algo feito de forma coletiva, grupal. Então, acho que isso vai ao encontro aí da fala do grupo 1 também. E aí foram propostos, né, também a possibilidade aí
do desenvolvimento de uma ferramenta de autoavaliação do programa, que avança, né, no desenvolvimento desses produtos. Aí tivemos também as falas de algumas ingressantes que trouxeram uma inquietação em relação à primeira ideia, né, do desenvolvimento desse produto, olhando ali muito para o que era visto como problema, aquilo que inquietou a procura, né, por esse programa, e também foi assim destacado que o produto ele não deve ser desenvolvido de forma precoce, que ele precisa estar muito bem articulado com a pergunta de pesquisa, com o método, né, utilizado, escolhido aí para o desenvolvimento dela também, e que haja, sim, uma relação aí íntima, né, com o problema encontrado na prática de trabalho. Que eu me lembre foi um pouco isso, também foi levantado aí a dificuldade de localizar os produtos que já estão em desenvolvimento ou que foram desenvolvidos aí ao longo do tempo, e aí algumas sugestões, como inclusão, né, dessa descrição aí de forma mais sistematizada, constando informações básicas para facilitar a possibilidade de mapeamento, avaliação, sistematização desses produtos. Acho que seria mais ou menos isso. Obrigada, Juliana. Obrigada, Ju. Terceiro grupo. Terceiro grupo, nós temos a Vanessa, agradecer, né, essas relatoras que nos encantam com a rapidez e a questão de síntese. Vanessa, você pode para a gente, por favor? Vocês preferem que eu projete ou só fale mesmo? Então, Acho melhor projetar? gente, acho que fica melhor para visualização. Tá? Pode projetar. Né? Bom, então eu vou começar pelos desafios, porque essa foi mais uma discussão sobre as questões que precisam ser revistas, questões norteadoras, para aí começar a discutir, de fato, a divulgação dos produtos. Então, o que foi levantado? Que, de acordo com o texto disparador, o produto seria o centro, o foco do mestrado profissional, e então precisaria de alterar a perspectiva adotada até então, na qual a dissertação é o centro e o produto uma projeção futura. Haveria, assim, inviabilidade relacionada ao tempo e os trâmites envolvidos no processo, né, se mantivesse a perspectiva atual apenas, e isso não estava previsto na proposta inicial, o que torna necessário uma rediscussão no entendimento e definição dos parâmetros do que vem a ser o produto educacional e o próprio mestrado profissional. Então, constatou-se que é uma etapa de transição, então que a etapa de validação não era anteriormente realizada, e precisa pensar em como que isso será operacionalizado de acordo com as nossas realidades, né, principalmente em relação à estrutura de pessoal. E a qualidade da pesquisa, se ela será afetada pela alteração do processo, que já o estudante ele deverá chegar já com uma pergunta pronta, se isso vai alterar todo o processo de elaboração da pesquisa. Então, algumas das possibilidades levantadas foram a autoavaliação, né, continuar com o que já está sendo feito, para identificar, rever e fundamentar as bases de trabalho do programa, e adequá-las àquilo que vem sendo exigido pela CAPES, que também está amadurecendo os parâmetros do mestrado profissional e do produto educacional. Foi sugerido a possibilidade de realizar pré-teste durante o mestrado, e como processo para atingir a aplicabilidade do produto processo educacional, tornando-o aplicável já no mestrado profissional. Mudar a concepção de como o trabalho realizado pelos mestrandos tendo o produto como uma devolutiva ao campo de trabalho, o estudante como agente transformador e indutor de mudanças, e a pesquisa em si seria o processo educacional. Primeira validação durante a pesquisa e segunda validação pela banca examinadora da dissertação.
e o acompanhamento das atividades realizadas pela comissão de autoavaliação, também para saber como que esse processo está evoluindo, e o mestrado profissional faria uma etapa do produto e o doutorado profissional seria outra. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Vanessa. E agora, eu acho que a gente pode abrir para uma discussão da plenária, até para a gente pensar também os encaminhamentos para uma próxima oficina, não é? Seria interessante a gente dar continuidade a esse processo, não é? Eu acho que tem questões muito comuns aos 3 grupos, né? Pensando desde a concepção até a implementação do produto, né? E uma das questões que, eu não me lembro agora se foi a Juliana ou a outra aluna, Luciana, colocou no nosso grupo, que os estudantes sentem muita falta também de conhecer mais sobre produto, né? O que é o EduCapes, quais os produtos que estão lá, as avaliações da CAPES, o que a CAPES preconiza, também estudar um pouco sobre isso, para eles poderem se apropriar também disso. E uma outra questão que eu acho muito importante que a gente discuta, e que eu coloquei no grupo, é que a gente tem que pensar produto-processo a partir da nossa singularidade, que é o nosso programa. Nosso programa é um programa de ensino em ciências da saúde. Ele tem uma particularidade. E é a partir desta realidade que a gente vai pensar elaboração, concepção, né, desenvolvimento, né? Lógico que a gente tem parâmetros, mas esses parâmetros também a gente precisa visitar, revisitar e adequar ao que é a nossa realidade, ao nosso processo. Então, é um pouco isso que a gente gostaria de conversar também, né, e debater. Silvia? Acho que esta deixa, né, que a Andrea nos permite, que é pensar as nossas singularidades, né, ela vai conversar com algo que Kátia, né, representando o primeiro grupo, nos traz, e que a gente conversou também um pouco no desenvolvimento do produto, que nessas singularidades é como articular os diferentes, que eu chamei de dispositivos curriculares, ou de espaços curriculares do programa, na discussão do produto. Desde as disciplinas obrigatórias comuns, nas disciplinas obrigatórias por linha, né, nos seminários e no GEPRA. E aí a questão do GEPRA, inclusive, teve uma discussão legal, porque trouxe diferentes concepções no nosso grupo, né? Acho que a gente teria aí um desafio importante nessa singularidade, e por conta delas, como é que a gente pode ir articulando esses diferentes espaços de formação do nosso programa, né? Eu acho que nós precisamos assumir mais essa discussão naquilo que, inclusive, a gente chama de disciplina, né? Ou seja, para que o produto não seja uma mera obrigação. Eu estou no MP, eu tenho que dar. O produto, ou a lógica, ou a potência dele é a sustentabilidade da modalidade profissional, né? Então, eu acho que é esta cultura que me parece desafiadora a construir, né? Estava até pensando aqui, professora Lúcia, que nós já estamos na primeira ação dos 20 anos do MP, né? O MP faz 20 anos em 2023, e é muito, para mim, muito simbólico que cheguemos aos 20 anos com essa discussão tão potente, tão pulsante, né? Então, eu acho, sim, Andrea, que a singularidade ela vai exigir da gente, portanto, esta arquitetura curricular que incorpore o produto não somente na sua materialidade, portanto, naquilo de finalização, mas de por que no mestrado profissional nos comprometemos, né, com a produção de um processo, produto
que altere as nossas práticas. Obrigada, Silvia. Irani? Perdão. A gente tem uma área singular mesmo, que tem especificidades, né? E eu entendo que, às vezes, a gente fica muito angustiado porque é diferente, como é que vai dar tempo? Mas talvez a gente pudesse ter, né? Assim, a minha sugestão seria, né? Que a gente pudesse ter um espaço, tá? Que, além do orientador e orientando, de apoio aos orientandos e gestão de projetos. Não para que uma instância que ficasse fiscalizando ou vendo a adequação da pesquisa, mas que pudesse apoiar em relação a calendário mesmo. Né? Por quê? Porque eu vejo, às vezes, que isso fica muito em torno do orientador e do orientando. E, às vezes, é difícil você conseguir alinhar esse prazo, dar esse choque de consciência para os dois, não é só para o orientando, não. Então, talvez se a gente tivesse, né, um espaço, acho que tem que ter um espaço de escuta do corpo, né, de pessoas que compõem o MP, mas que tem que ter um espaço de escuta do estudante também, e de acompanhamento, no sentido de gestão de projeto mesmo. Tem que ter um produto. O GEPRA faz um trabalho muito legal de discutir, de articular e de provocar em relação ao produto. Mas que a gente precisa ter uma questão de gestão do projeto mesmo. Eu me lembro a primeira vez que a Rosana postou uma linha do tempo ali no programa. Eu acho que essa linha do tempo ela tinha que ser um pouco mais acompanhada de perto, porque é como se a gente criasse uma força de trabalho no programa onde todo mundo tem que contribuir um pouquinho para que a gente conseguisse fazer acontecer. Porque realmente, se ficar em torno do trabalho solitário, né, do professor orientador ou de quem faz a gestão do programa, inviabiliza. Né? Então, eu queria fazer essa sugestão, que tivesse uma instância mesmo de gestão de projeto no sentido de calendário, para que a gente pudesse se habituar, né, a essa... Que, aliás, eu acho que, particularmente para mim, ficou mais fácil essa mudança de concepção na gestão das minhas orientações do que a concepção anterior, que era... a gente não entendia muito bem no início, né, a questão do mestrado profissional, e aí era exatamente assim, putz, tem que ter um produto. Agora não, acho que fica um pouco mais claro e a gente precisa discutir sempre junto, né? E talvez isso pudesse ser focalizado por linha de pesquisa, quer dizer, o corpo de orientadores da linha 1 trabalhasse com a gestão dos projetos, né, da linha 1, dos orientandos da linha 1, o corpo de orientadores da linha 2 fizesse isso. Por quê? Também é difícil, por exemplo, eu não vou ter como fazer isso bem feito quando eu trabalho a questão da educação permanente dos professores que trabalham no serviço. São realidades diferentes. Acho que só aproveitando, acho que o que a Irani está falando, acho que eu sou a próxima mesmo, acho que isso é muito importante, né? Qual é a aderência que esse produto tem à área de concentração do programa e principalmente às linhas de pesquisa. Então, não é simplesmente criar um produto a partir da necessidade, da realidade, ou do desejo, vamos dizer, do mestrando, mas como é que, enquanto orientadores, enquanto corpo docente, a gente busca essa aderência, né, essa adequação ao que o programa se propõe. Então, ter isso claro, deixar isso claro, inclusive no próprio texto da dissertação, do produto, são as buscas que a gente faz, chave, né, para poder fazer a avaliação no contexto ali de consultoria da CAPES. Então, acho que são alguns milindres, né, algumas necessidades que se fazem presentes, e a gente vai ter que, como a Laura colocou lá no outro grupo, né, mas então estamos fazendo tudo errado? Eu disse, não estamos fazendo tudo errado, mas estamos passando por um processo de transformação. Né, programas mais antigos têm sofrido um pouco com essa transformação, porque a gente também vai incorporando uma lógica do trabalho do mestrado profissional. Para aqueles que iniciaram agora, eles já começam com essa visão de que o produto, sim, é o centro de todo o processo de formação no mestrado e doutorado profissional.
Então, acho que foi super válido esses espaços, mas é isso, a gente tem que continuar discutindo, aprimorando, porque concepção a gente, né, não muda de um dia para o outro, a gente vai, né, construindo coletivamente para poder ter esse perfil, né, ou essa concepção do que o nosso mestrado vem entendendo e como é que ele vai prospectando toda essa perspectiva do produto, né, se tornar esse universo da implementação, da dissertação, da pesquisa e tudo. Rosângela, quer falar? Não, só eu gostei muito do exemplo da professora, né, do livro, né, como que foi a construção do livro e uma parte do livro de como contar esse livro, né, como ele era um instrumento para leitura e usar. Então, acho que o produto, ele mostra isso. Ela podia ter construído só o processo, levantamentos, como é difícil, livros para ensinar ciências, tal, mas não teria o produto, né? E o mestrado profissional, acho que ele traz isso. Eu já tive em acadêmico fica lá um artigo, nem sempre é replicável, replicável, né? Mas o quanto eles vêm para mudar, não só o ensino dentro dos serviços. Então, é uma visão diferente. E aqui é uma provocação, né? Nós não estamos aqui apenas para... Essa oficina não é um exercício, uma tarefa, é uma reflexão para todos entendermos. Então, desde que eu cheguei aqui, para mim o produto era diferente, mas tinha docentes que estão há anos aqui também com as mesmas dúvidas que eu. Então, é a hora da gente olhar para tudo isso e planar, né, o máximo possível, porque nós queremos seguir, né? Temos a proposta ainda do doutorado, que é, às vezes, aplicável o produto e ser replicável lá. Então, a continuidade disso. Era só isso, obrigada. Acho que sou eu, né? Isso. Foi muito bom, né, escutar alguém assim de fora que traz, né, uma bagagem, né, muito interessante e nos faz repensar, né, muitas coisas no mestrado e muitas coisas para a gente estruturar o nosso doutorado. Eu fico assim imaginando que o quanto que despertou, né, acho que em todo mundo, a gente vê pelas falas que teve um incômodo, aquela coisa assim, né, a gente precisa atualizar, eu acho que é um momento de atualização, como diz a Silvia, nesses 20 anos, né, de mestrado, a gente vai ter que agora começar a pensar numa nova forma, né, uma coisa um pouco mais direcionada para o produto, né, e valorizar isso, né, de alguma forma. Inclusive, eu acredito que fazendo eventos para apresentar o produto, não sei, a gente vai ter que fazer algumas coisas, eventos que possam outros lugares também apresentar seus produtos aqui conosco, e a gente enfatizar isso. Mas também foi muito bom. Eu vou dar seminários, agora, aquela aula de apresentação, né, que fala dos outros seminários, e algumas coisas eu já estou pensando, já fui escrevendo aqui, que eu vou pôr no slide, que eu acho que temos que começar já, né? E aí melhorar cada vez mais essa conexão com os alunos. Acho que é isso. Fátima? Eu acho que sou eu. Não, eu acho que a gente discutiu muito no grupo agora, deu uma discussão boa, e eu acho que tem que ser feita mesmo mais discussões, né? Toda mudança, ela está na questão conceitual, né? O que nós entendemos pelos processos que nós entendemos e como nós assimilamos isso. Eu acho que a questão do produto não está bem assimilada pela gente, né? Talvez por deixar de lado essa discussão, ou talvez não participar dela, ou talvez não ser, por exemplo, não concordar muito com ela. Tem várias questões. Eu acho que conversar é a melhor forma e ser ouvida, né? Assim, o grupo ser ouvido em termos dessas discussões. E uma discussão que veio no nosso grupo muito importante foi o tempo. O tempo realmente é um problema muito sério, né? Como que nós vamos lidar com essa questão do tempo? Quer dizer, muda tudo. Eu cheguei a uma conclusão no grupo, assim,
Eu estou vendo, primeiro o nome do produto eu não gosto muito, mas se eu gostar ou não gostar, o nome dele é esse. Ele é o método, para mim ele é o método, porque se eu vou aplicar o produto, ele é instrumento, desculpa, ele é instrumento. Né? Porque se eu vou aplicar ele, validar, e como é que... Né? Ele vai ser o meu instrumento de pesquisa, isso eu estou entendendo. Vou dar um exemplo para vocês, estou com uma orientanda fez um trabalho muito bacana, que é a Juliana, e ela está trabalhando com a questão do ruído no trabalho. A Juliana fez uma grande pesquisa qualitativa, ouviu os trabalhadores, a partir disso, ela fez uma proposta de educação em perda auditiva, em prevenção contra a perda auditiva. A proposta dela está assinada pela empresa, é muito legal isso. Ela já negociou com a empresa da aplicação desse processo. Gente, isso gastou mais do que 2 anos, porque tivemos a pandemia, ela está atrasada, ela pediu prorrogação. Quer dizer, ela não houve um tempo para ela, e nem vai haver para ela fazer essa aplicabilidade disso, mas ela está negociada lá e vai fazer. Talvez isso que a Laura colocou no nosso grupo muito bem, é também pensar como que a gente pode dar continuidade em questão no doutorado e no mestrado, essa relação, sabe? Porque se ela ainda tiver que fazer, no final, essa aplicação ainda apresentar, o tempo é curto. Só estou dando esse exemplo para vocês também entendam que lado que nós estamos olhando nas questões, porque nós é que vamos orientar isso. Tá? Nós somos orientadores, e nós, como orientadores, vamos ficar correndo atrás e talvez desvalorizando o aprendizado que os estudantes deveriam ter em processo de pesquisa, para atropelando, porque nós temos que ter uma aplicabilidade do produto. Então, nós chegamos à conclusão no nosso grupo agora, é que nós não conseguimos falar de divulgação ainda. Nós conseguimos falar, gente, acho que agora estamos mais ou menos prontos para fazer essa discussão, porque ela emergiu. Enquanto a gente não assimilar e não tiver esses conceitos muito claros, um conceito muito claro do nosso mestrado, nós não vamos dar conta de colocar em prática. É só essa... Talvez estejamos atrasados, tá? Talvez nós, inclusive, do Campo Achado, estejamos atrasados nessa discussão. Mas temos também um período muito difícil que estamos passando. Isso aí todo mundo sabe, esse período nosso de retorno, essas coisas todas. Mas eu acho que a gente tem que investir mais em fazer essa discussão. Para mim, essa é uma proposta aí, tá? Obrigada, Fátima. Silvia? Eu acho que, pegando aí as propostas que Fátima traz, eu entendo, Fátima, que nós não estamos atrasados, né? O programa tem uma história. Em 2010, ele faz um movimento importante de se repensar, o programa criado em 2003. E aí é criado o GEPRA. Então, você observa que a gente foi percebendo a centralidade das práticas, a imersão, né? Quem estava lá naquele momento. De 2010 a 2022, nós caminhamos, né? Fomos adensando, E hoje, concordo com Lúcia, que parece que a gente está vivendo um novo momento de inflexão. Nós não sairemos dessa discussão sem propor mudanças. Sejam mudanças, Fátima, do período de 24 meses para 30 meses, sejam mudanças na reorganização das disciplinas obrigatórias, tá? Sejam mudanças trazendo algo que está sendo proposto para o doutorado, que são seminários dos produtos. No doutorado, você tem uma proposta de seminários de pesquisa e seminários aprofundados de produtos. Estou só dando alguns exemplos. Então, para a gente ir percebendo, e também pela presença dos estudantes aqui. Hoje nós temos um conjunto de produtos destes 20 anos do programa. As linhas apresentam perfis diferentes. O professor André até colocou no nosso grupo a dificuldade que a gente está tendo de fazer o mapeamento. Acho que a gente tem que se ajudar para fazer junto esse mapeamento, né? Da origem, ou seja, quais produtos caracterizam mais a linha 1, a linha 2, a linha 3. E aí, a questão da validação, que Fátima traz de forma muito fecunda, é importante colocar que o que a área nos pede para a próxima quadrienal não é, neste momento, a aplicabilidade, porque a área entende que há programas que isto não é viável. O que ela pede é que o programa passe a se debruçar na avaliação dele.
Ou seja, um produto que chega numa defesa, vou pegar, se tu me permites, o exemplo da Juliana, com ele já reconhecido pelo contexto de prática, esse é um aval, Fátima. Eu te daria que daí para frente a gente só vai para a galera, né? Para os pícaros da glória, que é o que a gente quer que a prática consiga absorver, que ele não fique lá guardado como uma proposta de educação frente a ruídos. A empresa assumiu isso. A empresa que eu digo é a instituição na qual a mestranda está. Esta clareza dos critérios de avaliação que me parece que nós vamos construir agora. Quer dizer, para além da ata ter aprovado ou não aprovado o produto, que critérios, como disse a André no nosso subgrupo, que critérios o nosso programa vai assumir como importante para a banca avaliar? Já a negociação no ambiente da prática, potência de divulgação, inscrição no EduCaps, que é um espaço que a gente tem estado pouco e que é muito potente, gente. O EduCaps é uma inspiração presente, né? E todos nós podemos estar lá, podemos pedir o nosso cadastro. Então, eu acho que nós estamos passando por um novo processo, né? Porque dinâmico, porque isto é a formação, de repensar as nossas formas e modos de produzir o nosso mestrado profissional, né? E com a possibilidade do doutorado, que nos anima muito, é fazer este caminho que Fátima coloca, e acho que Lúcia também trouxe. Quantos alunos, né, Fátima, terminam com a gente? Alguns não gostariam do doutorado, mas outros gostariam. O seu produto tem potência, mas nós não temos onde acompanhá-los. Porque quando eles se matriculam nos mestrados, nos doutorados acadêmicos, são outras demandas, na qual não há, pela lógica, não estou dizendo que é melhor ou pior, mas são outras demandas, conforme tu mesmo perguntaste para a professora Gisele. Então, estou muito animada que o nosso doutorado possa vir a ser aprovado, porque ele vai nos permitir este caminho, né, aquela matriz, aquele mapa conceitual que a Gisele mostrou para a gente, que foi construída pelo aluno dela de doutorado que defendeu. Então, aquilo são 4 anos de trabalho, né? E também que isso possa servir para a gente já pensar os nossos processos no mestrado de produção do produto. Mas tomar o produto desde o início, né? E aí, Lúcia, né, também, como você, já estou anotando, porque vamos, né, Patrícia, para a disciplina obrigatória da linha 1, e essa não era uma agenda, pelo menos minha, nunca discuti isso, vou ser muito honesta, né? E passo a incorporar isso, ou seja, nós temos que olhar isso como material de pensar a obrigatória de língua. Só obrigada, Silva. Antes da Fátima falar, eu queria já dar os encaminhamentos, depois da fala da Fátima, terminar, porque o nosso tempo já está se esgotando, tá bom? E temos outros compromissos. Então, Fátima? Não, eu só queria completar uma coisa com a Silvia, que ouvindo a Silvia falar, me traz também, viu, Silvia, uma questão que nós temos lugares e lugares, condição social e condição social. Eu fiquei pensando no João Renato, no Porto Santos, ele conseguiu fazer uma cartilha que ele vai entregar aos estivadores, no palavreado dos estivadores, para dizer para ele, vocês estão pensando na formação? Tá? Vocês estão pensando que é no palavreado do Porto, do Cais do Porto. Só que é o seguinte, essa aplicabilidade, por exemplo, ela é quase impossível, a aplicabilidade que eu digo de outro tipo de transformação. Porque eu tenho uma complexidade política, social no Porto que é muito difícil de lidar. Se ele quisesse, por exemplo, entrar em contato e dizer, podemos fazer essa ação, ele tem que falar com o governo, ele tem que falar com... Então, assim, tem que falar com o gestor, o gestor não gosta do trabalhador. Então, vamos lá, eu só estou tentando entender que a gente tenha a liberdade e a flexibilidade de qual processo é este tipo de intervenção ou aquele tipo de intervenção, tá? Porque eu não vou conseguir ter igual para todos. A Juliana é um caso fantástico lá da empresa dela. Para a criação
para a criação de uma... Por exemplo, mas a dissertação do João Renato, por exemplo, é única no Brasil. Ninguém estudou a formação. O nosso mestrado é um trabalhador que está fazendo uma dissertação, que está apontando toda a formação dos estivadores no Porto de Santos e no Brasil. Então, assim, a gente tem que entender essas valorizações e o alcance. Ficou com o produto, ele vai distribuir a cartilha dele para as pessoas. Olha, Fátima, vai resolver. Se tem uma aplicabilidade, ou se ele consegue avaliar, não consegue. Eu não sei se vocês estão entendendo, estou dando esses dois exemplos, fiquei viajando aqui na Silvia falando. São méritos diferentes, Fátima. Que não há, por exemplo... São méritos diferentes. Eu não estou entendendo um bicho de 7 cabeças, acho que está me desmembrando aqui o bicho de 7 cabeças, tá? Com várias críticas que todo mundo sabe que a gente tem, todos nós temos e tal. Mas é só lembrando que a gente vai ter que discutir isso, a viabilidade para cada questão social, para cada inserção. Mas eu acho que cada proposta tem a sua singularidade mesmo, e eu acho que cada projeto, cada orientador, cada orientando, vai trazer essa dinâmica para o processo de avaliação. Então, acreditamos que tem projetos que vão conseguir ser aplicados, porque ele pode nascer já do próprio, ele pode nascer, né, o projeto de pesquisa com o produto. Ele pode nascer do produto, mas ele pode nascer de uma pesquisa que gera um produto, né? Enfim, a depender do momento, você vai conseguir atingir determinadas etapas desse processo que seria o produto, né? De confecção e aplicação e avaliação, enfim. E o mestrado, o doutorado vai nos possibilitar isso, né? O doutorado vem nos possibilitar essa questão de conseguir implementar e conseguir também avaliar a posteriori. E essa avaliação, professora, ela é muito singular também, porque como a senhora mesma está dizendo, olha, questões políticas, governamentais, enfim, são questões muito delicadas, e aí a gente tem que ter um estudo muito apropriado para conseguir entender como é que a gente avalia, né? Porque às vezes a gente pode não ter aquele processo clássico de avaliação, mas a gente consegue avaliar por outras, né, por outras dimensões, outras entradas. Então, só tem coberta de razão. Acho que nós vamos ter que ter esse cuidado enquanto comissão de avaliação e também dentro do programa, né, de trazer essas considerações para cada processo de avaliação, de dissertação de produto, né? Mas eu entendo que isso não vai ficar solto, isso vai estar sendo contemplado. Obrigada. Bom, só para dar os encaminhamentos, como eu falei anteriormente, essa é a primeira oficina. Nós temos um ciclo de 3 oficinas até que a gente chegue numa proposição final a respeito dos nossos produtos. Então, nós temos tempo para conversar, discutir, e isso é o mais importante. Estamos fazendo isso coletivamente. Não vamos perder esse espaço, porque ele é muito importante. Temos dúvidas, muitas, né? E essas dúvidas é que vão nos mobilizar, estudantes, docentes, técnicos, a pensar sobre o nosso produto. Desde, né, quando a gente pensa, por exemplo, o que a Silvia trouxe, né, o mapeamento desses 20 anos em relação aos produtos. Nós fizemos na comissão um mapeamento de 4 anos e foi exaustivo, foi impossível quase, né? Porque é isso, a gente não tinha um registro claro, né, dos produtos, e foi muito difícil extrair as informações. Mas a gente já tem um projeto de pesquisa aprovado que um dos objetivos é esse. Então, quem quiser agregar e poder fazer a pesquisa seria muito importante, né? Mas vamos caminhar para a segunda oficina, né? A gente vai levar a gente vai fazer uma discussão do que foi discutido e uma proposição de segunda oficina. E só para falar para vocês que ao término da terceira oficina, nós estávamos pensando em encerrar com um seminário ou um simpósio de produtos do nosso programa e, quiçá, de pessoas de fora também, não é? De apresentação dos produtos, que eu acho que isso falta também, essa visibilidade, compartilhar essas experiências. Então, a gente termina com esse evento científico sobre produtos, tá bom? Ô, Andréia, fiquei pensando que nós também vamos ter que apresentar o produto? Vamos! Todos eles. Mas vamos lá, vamos discutir muito, porque tem muita coisa a ser discutida, né? Então, eu agradeço muito a participação de todos, todas.
E assim, acho que foi uma manhã bastante produtiva nesse sentido, né? Acho que em breve a gente dá notícias, né, de como vai ser a segunda oficina e contamos com a participação de todos. Bom fim de semana, fiquem muito bem, bom, com saúde e em paz. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, pessoal. Parabéns. Beijo, parabéns para o grupo, viu? Obrigado. Parabéns para o grupo também. Parabéns aí, Andréia. Obrigada. Tá? Tchau para vocês. Tchau, bom fim de semana. Você podia